Hoje nesse vídeo eu estarei explicando as teorias de Albert Einstein, cujo é considerado um dos maiores gênios da história da humanidade, principalmente pelas suas contribuições à ciência. No campo da física teórica, onde necessita de raciocínio puro e abstração, ele desenvolveu suas ideias mais revolucionárias à ciência. Einstein é conhecido não por uma, mas por duas teorias da relatividade, a geral e a restrita, também chamada de especial, ambas criadas no começo do século XX por Einstein. A primeira delas, a restrita, que veio antes, também chamada de relatividade especial, como eu já falei, ela descreve o movimento de objetos e campos eletromagnéticos na ausência de gravidade. Um exemplo de campo eletromagnético é a própria luz. Essa teoria ela trouxe duas ideias novas para os físicos da época. A primeira ideia é que a velocidade da luz ela é constante para todos os referenciais inerciais. Ou seja, se você estivesse quase à velocidade da luz, você ainda veria a luz se movendo à mesma velocidade em relação a você. Já a segunda ideia é que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais. Ou seja, não importa se você estiver em um foguete a 1000 por hora ou parado com o teu carro em algum lugar, as regras do universo são exatamente as mesmas para as duas situações. A teoria da relatividade restrita também introduz a ideia de que espaço e tempo não são duas coisas diferentes, mas na verdade eles são duas direções do mesmo tecido, o espaço-tempo. Isso nos dá 3 dimensões de espaço e uma de tempo, totalizando 4 dimensões. E a consequência mais surpreendente disso é que mudar seu movimento no espaço também muda seu movimento no tempo. Então, se você se mover mais rápido, o tempo para você passa mais devagar do que para alguém parado. Tanto é que alguns astronautas são um pouco mais jovens do que eles deveriam ser, justamente por causa do tempo que eles ficaram se movendo rapidamente em órbita da Terra. Agora, indo para mais uma das ideias introduzidas pela teoria da relatividade restrita de Einstein, que é onde surgiu uma das equações mais famosas do mundo, que é EmC², que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ela revela que massa e energia são a mesma coisa, apenas em formas diferentes, também mostrando que tudo que está em repouso contém uma quantidade enorme de energia potencial. E essa constante c², que é a velocidade da luz ao quadrado, ela aparece porque nas equações fundamentais da relatividade, a velocidade da luz ela aparece naturalmente como uma constante que converte massa em energia. Ou seja, a massa é uma forma extremamente concentrada de energia. O c² é apenas o fator de conversão entre essas duas quantidades. É como se fosse uma taxa de câmbio entre massa e energia. Como o c é um número gigantesco, que é 299.792.458 metros por segundo, que é a velocidade da luz, elevar ao quadrado faz qualquer quantidade de massa valer uma quantidade absurda de energia. É por isso que somente 1 grama de matéria já contém energia equivalente a bombas nucleares. Então, mesmo uma quantidade minúscula de massa contém uma quantidade absurda de energia. Mas transformar toda a massa de um objeto comum em energia pura é impossível com a tecnologia atual. Isso exigiria pressões e temperaturas ainda maiores que a do próprio núcleo do Sol. Para podermos compreender e saber o que isso significa, imaginemos um simples grão de areia. Ele parece insignificante, mas se toda a sua massa fosse convertida em energia, a energia liberada seria equivalente a uma explosão de dezenas de toneladas de dinamite. E é essa a mesma relação que explica o poder de uma bomba nuclear, mas também o brilho das estrelas, inclusive o Sol, que transforma massa em energia pura a cada segundo. E isso leva a outra consequência direta da equação. Quando você coloca energia em um objeto, a massa dele aumenta, e isso acontece porque toda forma de energia conta como massa. Inclusive a energia cinética dos átomos, que começa a vibrar mais rápido quando você aquece algo. Só que na prática o efeito é minúsculo. Para poder aumentar 1 grama de massa, seria necessário fornecer tanta energia que deixaria a matéria mais quente que o Sol. E esse processo funciona nos dois sentidos. Você pode colocar energia e aumentar a massa, ou diminuir a massa e liberar energia. E é exatamente isso o que o Sol faz. No núcleo dele ocorre a fusão nuclear, onde se juntam 4 núcleos de hidrogênio para se formar um de hélio. Depois da fusão, o hélio tem a massa um pouco menor do que a massa somada dos 4 hidrogênios que o formaram. E essa diferença de massa, essa massa perdida, ela vira energia. E é isso que chega até nós aqui na Terra. Já as bombas nucleares fazem o processo inverso, que é a fissão nuclear, quebrando núcleos pesados como urânio ou plutônio em partes menores, que no total pesam um pouquinho menos que o núcleo original. E essa diferença também vira energia. É uma fração minúscula de massa convertida, mas já é o suficiente para gerar explosões gigantes.
E tudo isso tem uma consequência bem famosa. Nada com massa pode atingir a velocidade da luz. Porque quando um objeto ganha energia, sua energia total aumenta. E quando você acelera um objeto, você está dando energia cinética para ele, que é a energia do movimento. Essa energia extra aparece como um aumento na massa, já que energia e massa são equivalentes. E isso deixa o objeto cada vez mais difícil de acelerar. Quanto mais rápido você vai, mais energia precisa fornecer. Ou seja, resumidamente, essa energia aumenta a massa. E quanto mais a massa aumenta, mais energia você precisa para poder acelerar. E isso vira um ciclo sem fim. Chegar à velocidade da luz exigiria energia infinita. E energia infinita é impossível. Por isso o limite cósmico absoluto é c, a velocidade da luz. Assim, Einstein mostrou que o universo inteiro é sustentado por essa conversão constante de matéria e energia. Mas Einstein queria ir além. E se o próprio espaço-tempo explicasse a gravidade? 10 anos depois, surge a teoria da relatividade geral. Antes, Newton dizia que a gravidade era uma força que agia à distância. Einstein ele viu diferente, que na verdade a gravidade não é força, mas sim geometria. E assim, Einstein percebeu que aceleração e gravidade são equivalentes. Em consequência, se você estivesse em um local totalmente fechado, você não conseguiria saber se você está em um planeta, sofrendo o efeito da força gravitacional dele, ou num espaço acelerando, já que o princípio da equivalência afirma que o efeito da aceleração é indistinguível do efeito de um campo gravitacional uniforme. E assim, Einstein concluiu que, na verdade, a gravidade ela é simplesmente o espaço-tempo se curvando. Imagine que eu derrube uma maçã no chão. De acordo com Newton, a maçã é atraída até o chão por conta da gravidade. Só que se eu derrubar essa mesma maçã dentro de um foguete acelerando no espaço longe de tudo, ainda assim aconteceria a mesma coisa que se eu estivesse sob o efeito de um campo gravitacional. O que teria acontecido é que o chão acelerou em direção à maçã, ou seja, um campo gravitacional poderoso tem o mesmo efeito que uma aceleração extrema. E foi essa a ideia que Einstein se baseou na teoria da relatividade geral, que é chamado de princípio da equivalência. Agora, primeiro, para compreendermos a curvatura do espaço-tempo e o próprio espaço-tempo, vamos representar ele em duas dimensões. Para isso, imagine uma malha totalmente esticada. Se eu pego uma bolinha pequena como uma bolinha de gude e rolo na malha, ela vai seguir um trajeto reto. Mas, se eu pego uma bola maior e mais pesada e jogo em cima da malha, a malha vai se curvar muito mais, assim como estrelas e objetos massivos curvam o espaço-tempo. E depois disso, se eu pego de novo a bolinha menor e rolo na malha novamente, agora ela não vai mais seguir um trajeto reto, ela vai seguir um trajeto que vai ser desviado pela curvatura da malha que foi causada pela bola maior. Só que essa é uma visão simples do espaço-tempo em duas dimensões, que serve para entendermos a curvatura do espaço-tempo. Mas ela não ilustra perfeitamente como realmente o espaço é. Agora essa é uma visão em 3D do espaço-tempo. E com essa ilustração podemos ver todo o seu entorno se curvando por causa da massa do planeta. Podemos dizer que o espaço é como se fosse um monte de teias, e a gravidade é o resultado da interação de um corpo massivo com essas teias. Mas a curvatura do espaço-tempo por corpos massivos pode ser tanta que ela pode ser capaz de desviar e interferir o trajeto de objetos como asteroides e da própria luz de outros corpos celestes. Como no Brasil, no estado do Ceará, em 1919, quando astrônomos britânicos liderados por Arthur Eddington observaram o desvio da luz das estrelas próximas ao passarem pelo Sol e serem afetadas pelo campo gravitacional dele. Ou seja, a gravidade ela é simplesmente a geometria do espaço-tempo que guia os corpos. A gravidade ela é a própria curvatura do espaço-tempo. A gravidade ela se aplica a todo o universo. Então, por consequência, a própria teoria da relatividade geral ela diz que a Terra tenta andar em linha reta, mas a curvatura do espaço-tempo causada pelo Sol mantém a Terra presa na órbita do Sol. E o mesmo acontece com a Lua em relação à Terra. Resumindo a teoria da relatividade geral em apenas uma frase: a matéria curva o espaço-tempo e a curvatura do espaço-tempo guia a matéria. Com isso, Einstein pôde explicar fenômenos que Newton não podia, como o desvio da luz das estrelas e a órbita de Mercúrio. E ele também previu astros como buracos negros e buracos de minhocas e a própria expansão do universo. Einstein não só explicou o cosmos, ele mostrou como o universo é um lugar vivo, curvo e elástico. Talvez essa seja a forma mais pura de admirar a beleza da realidade.
Muito obrigado e até a próxima.